para que nós pudéssemos lembrar que Ele é o Criador e também Ele é o sustentador de todas as coisas, o Deus que nos criou para a sua glória e para o seu louvor, reservou-nos este dia, antes mesmo que a lei fosse dada, lá no Monte Sinai. Deus disse que este dia seria um dia especial. Quando nós trabalhamos 6 dias e descansamos no 7º dia, o nosso 7º dia agora, que para os cristãos é o domingo, nós estamos relembrando a criação, o Deus Criador, o Deus sustentador de todas as coisas. Nós estamos dizendo que Deus não está distante, não está longe, Ele está perto, Ele está no nosso coração, Ele está sendo lembrado. Por isso que o mandamento começa assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O mandamento começa com essa palavra lembra, porque nós somos inclinados a esquecer. Agora mesmo, muitos cristãos ficaram dormindo em casa, é verdade? Muitos cristãos se afadigaram tanto na semana, trabalharam tanto e se envolveram tanto com as coisas deste mundo, que perderam as forças para vir no domingo do dia do Senhor, para celebrar o dia do Senhor. Na verdade, nós não estamos aqui por causa do dia, nós estamos aqui por causa do Senhor do dia, aquele que é o Senhor de todas as coisas. Isso é muito interessante, irmãos. Quando eu estava num debate lá no Congresso de Educação Cristã, em Campina Grande, e colocaram lá no debate, e uma das defesas que eu fiz sobre a educação cristã foi a importância do dia do Senhor. Quando você conscientiza a sua família, os seus filhos, de que este é um momento em que nos reunimos para comemorar, celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, e que este dia é especial para nós, por ser um momento de encontro, de reunião, de congraçamento, de comunhão, de cânticos, de alegria. Quando a gente mostra isso ao povo, aos nossos filhos, aos netos, nós estamos promovendo a educação cristã. Nós estamos educando as pessoas para que elas sigam uma tradição cristã. Em que, talvez você estranhe a palavra tradição, mas em que consiste a tradição? Não temos um mandamento na lei de Deus dizendo assim, no Novo Testamento, dizendo que os apóstolos determinaram que guardássemos o primeiro dia da semana, e nesse primeiro dia da semana fizéssemos dele o Shabat. Nós não temos um mandamento direto, nós temos uma prática apostólica, onde a igreja se reunia todos os domingos para a festa ágape, a festa do amor, e para o partir do pão, que era a ceia do Senhor, e a pregação da palavra. A Bíblia diz que Paulo estava em determinado lugar, e nesse lugar, não sei se existe, algum irmão pode lembrar, ele estendeu o sermão até as altas horas, e um irmão dormiu e caiu de cima da janela e morreu. E logo em seguida Paulo orou por esse irmão, e esse irmão foi assim ressuscitado. Era o dia do Senhor, diz o texto sagrado. Conforme o costume, eles estavam no dia do Senhor. O apóstolo João diz em capítulo 1 de Apocalipse, no dia do Senhor. No dia do Senhor. E eu digo, a igreja foi forte, a igreja foi firme, e todo o período em que a igreja foi avivada, foi aquela igreja que teve consideração para com o dia do Senhor. Mas não se preocupe com o dia, se preocupe com o Senhor do dia. Ao longo da história, as igrejas que passaram por avivamento foram igrejas que foram levadas a compreender e entender o valor do descanso. Mas o que acontece, meus irmãos? É que a igreja secularizada, a igreja que quer adorar da sua forma e da sua maneira, ela quer estabelecer a sua agenda. A agenda da igreja foi estabelecida pelo Senhor. A igreja tem um dono, tem um Senhor, e Ele estabeleceu essa agenda. Ele disse: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas
naquele dia vocês vão descansar. Todos vão descansar. E é muito próprio essa palavra descanso, que para Deus significa apenas a cessação das obras, quando Deus cessou, terminou as obras. Para nós, significa de fato alívio, refrigério, consolação, graça, porque até então as obras não eram permeadas pelo pecado. O pecado permeou as nossas obras, permeou as nossas realizações, permeou nossas labutas, de maneira que o Senhor disse lá no Jardim do Éden: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Tudo que você for fazer vai ter suor, a terra vai produzir espinhos, cardos, abrolhos, e todas as nossas realizações aqui são realizações cansativas. As realizações da semana são realizações cansativas, são realizações que consomem as nossas forças, consomem nossas energias, são realizações que trazem também frustração, decepção, tristeza, porque nem sempre conseguimos o que queremos, nem sempre atingimos a meta. Então as nossas lutas, o nosso trabalho, os nossos afazeres na semana trazem, além da fadiga, frustração e decepção. Mas estamos tão envolvidos com ela, com essas coisas, que à noite sonhamos, à noite acordamos, à noite falta sono. Nós estamos tão envolvidos com as atividades do dia a dia que isso nos consome de tudo. E o que acontece? É muito próprio que paremos de tudo, cessemos nossas obras, como diz a palavra de Deus, cessemos nossas atividades, peguemos o nosso fio da tomada, nos desliguemos da tomada, para dizer: hoje eu não cuido dessas coisas, hoje eu não quero me preocupar com as coisas que me consomem, hoje eu não quero me preocupar com as coisas que me fazem acordar à noite e pensar e ficar a matutar sem dormir. Hoje não. Já tive 6 dias na semana. E também não deveria ser assim tão ansiosa, porque o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 6 diz: não andeis ansiosos o quê? Por coisa alguma. Por coisa alguma. Na verdade, a semana já deveria ser a semana de celebração, né? Ou a pré-celebração do que seria o dia do Senhor. Nós já deveríamos, e isso é interessante na vida dos puritanos, que eles tinham isso. Há uma pergunta do catecismo: como nos preparar para o dia do Senhor? E nessa pergunta, como nos preparar para o dia do Senhor, aí eles falam: orando durante a semana pela pregação do domingo. Orando na semana pela pregação do domingo. Os irmãos da igreja ficam orando pelo pastor. Veja que a dependência é do Espírito Santo de Deus, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Orando para que Deus abençoe os irmãos que têm um ânimo de ir à igreja, orando para que Deus mande pessoas ouvir a palavra. Paulo disse isso lá em Tessalonicenses: irmãos, orem por nós e orem para que a palavra de Deus seja glorificada quando ela for pregada. Lá em Tessalonicenses capítulo 3, ele diz lá no finalzinho, se você quiser anotar na sua Bíblia aí, o pastor falou e não mostrou o versículo, só fez dizer, capítulo 3, 2 Tessalonicenses, versículo 1: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, mas a fé, ele vai dizer lá em Tito, a fé é dos eleitos. Paulo pede que os irmãos orem, segundo o Tessalonicenses, para que a palavra do Senhor se propague e ela também seja glorificada, como está acontecendo entre os irmãos. A agenda da igreja, meus irmãos, é a palavra de Deus. A agenda da igreja não é piquenique, não é retiro,
não é jogo de futebol, não é curso de informática, não é programa social. A agenda da igreja é a palavra de Deus. Essas coisas são periféricas. Essas coisas vêm em segundo lugar. A agenda da igreja é estabelecida pelo Senhor. A igreja deveria estar orando durante a semana, os irmãos, para que a palavra de Deus seja glorificada no dia do Senhor. Domingo à noite vamos nos reunir para a Santa Ceia. Domingo à noite vamos nos reunir para a pregação da palavra. Pedimos a Deus que derrame o seu Espírito. Pedimos a Deus que quebrante as pessoas. Pedimos a Deus que quebrante os corações. Meus irmãos, Evangelho é o poder de Deus. Mas o que está faltando na igreja é poder. Está faltando o poder do Espírito para fazer as pessoas chorar por seus pecados, para fazer as pessoas se converterem. Mas por que o pastor prega, e por que a gente vai à igreja? O que está acontecendo? Está faltando o poder do Espírito, sabe? Nós já estamos cheios de pregadores, nós temos até bons pregadores, mas falta poder. Falta a igreja ficar de joelhos, falta a igreja orar, falta a igreja pedir, falta a igreja clamar, falta a igreja confiar. Então, o dia de domingo era assim guardado entre os puritanos. Está no catecismo que eles diziam: como se preparar para o dia do Senhor? Oração na semana. Cada dia celebração, cada dia confiando no Senhor, cada dia entregando nossos problemas ao Senhor, trabalhando, confiando nele, labutando, entregando a Ele, fazendo o que você tem que fazer, vai trabalhar, vai para a escola, vai cuidar das coisas de casa, mas sempre confiando no Senhor. Aí no domingo é o ápice. No domingo agora eu digo: não, eu não quero mais nada, agora eu desligo da tomada. E desligando-me da tomada, eu vou agora cuidar somente das coisas do Senhor. Meus irmãos, isso é uma bênção. E deveria ser uma bênção para o povo de Deus, se nós seguíssemos a agenda de Deus. Lembra-te deste dia. Lembra-te, porque somos levados a nos esquecer que temos um Senhor de graça, que temos um Senhor de consolação, que temos uma palavra vivificante, como diz lá em Hebreus capítulo 4, mais penetrante que a espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem, dividir aquilo que não pode ser dividido, alma e espírito, juntas e medulas, porque quando o escritor sagrado escreveu isso, ele não estava dizendo que, ele estava falando de uma coisa que não pode dividir. Na concepção, alma e espírito, juntas e medulas, né? Isso na concepção do escritor não pode ser dividido, mas a palavra de Deus divide. A palavra de Deus tem poder para dividir aquilo que não pode ser dividido. A palavra de Deus tem poder para discernir aquilo que não pode ser discernido e percebido pelos olhos humanos. Aquilo que nós não podemos discernir, aquilo que nós não podemos dividir, aquilo que o homem chega e diz: está aqui, é desse jeito e acabou. A palavra de Deus vem e diz: não é desse jeito, é dessa forma assim. É a palavra de Deus. Ela divide aquilo que a mente do homem não consegue dividir. E isso para que, no contexto de Hebreus capítulo 4, você possa de fato caminhar para o céu. Você possa chegar na vida eterna. Você possa chegar à presença de Deus. Seguindo essa palavra que, segundo Pedro, o apóstolo Pedro diz que esta palavra, ela é como um luzeiro, ou como uma candeia que brilha à noite. Deixa eu ver. Segunda Pedro capítulo 1, versículo de número 19. Tendo assim, tanto mais confirmada a palavra profética, que fazeis bem em atendê-la, como uma candeia, né? Uma lamparina, que brilha em lugar tenebroso de escuridão, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A palavra de Deus é como aquela lamparinazinha lá no meio das trevas da escuridão. Você ainda fica com medo de tropeçar, né? Com essa lamparina na mão, você ainda fica com medo de tropeçar nas trevas desse mundo.
nas trevas que cercam este mundo. São grandes as trevas, são densas as trevas. As trevas estão dizendo: essa luz não vale a pena, não confie nessa lamparina, não confie nesse candeeiro. Mas Pedro diz: este candeeiro, esta palavra profética, este candeeiro de Deus, que vai fazer brilhar nos vossos corações a luz, até que Cristo esteja plenamente claro em vossas vidas. É este candeeiro. E voltando à questão do dia do Senhor, irmãos, precisamos resgatar isso em nossas vidas, essa prática em nossas vidas, não como uma forma legalista, não como um peso, mas organizando a nossa vida de acordo com a agenda de Deus. Não é Deus que vai organizar a agenda dele de acordo com a sua agenda. Não é Deus. Deus não faz isso. Deus não faz isso de modo nenhum. É você, sou eu que tenho que organizar a minha vida à luz da agenda de Deus, da palavra de Deus. Algumas igrejas estão querendo ser relevantes. Eu passei ontem numa igreja e as pessoas se vestem, colocam a placa: Jesus te ama, vem para essa igreja. Vão para a rua, se vestem de palhaço e Jesus te ama. As pessoas estão querendo mudar a agenda de Deus. Mensagem do Evangelho: arrependa-se e creia. Você está sendo chamado à salvação. Se você não vier, o outro vai entrar no seu lugar. É isso que está acontecendo. E as pessoas estão banalizando a igreja. Estão perdendo a ideia do significado de estar na presença do Senhor, para receber perdão, para receber consolação, para receber graça, para receber orientação, reorientação, para esquadrinhar os caminhos segundo a vontade de Deus. Então a palavra do Senhor nos coloca esse dia para um descanso. Como eu falei com o Rubem essa semana, ele estava falando isso, e o irmão mostrou o seguinte: você já vem celebrando na semana. Os puritanos já faziam isso em oração. Vamos orar pelo domingo. Vamos orar para que Deus derrame fogo domingo, derrame poder. Tem medo não, presbiteriano. Fogo mesmo do céu. Não é aquele fanatismo, todo seculando, gritando, não é nada disso. É fogo, fogo na palavra, para que as pessoas se convertam. É isso. Os puritanos faziam isso na agenda da semana, eles oravam. Então, quando eles chegavam no domingo, o Salmo 122 diz o quê? Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. É claro que isso aqui não é a casa do Senhor. Essa parede aqui não é a casa do Senhor. Quem disse que é? Nós não edificamos templos, nós edificamos vidas. Era esse o lema lá do Instituto Bíblico: construindo vidas. Nunca esqueci isso. Templos foram construídos na Idade Média, passavam-se 30 anos, 50 anos, 100 anos construindo uma catedral. As pessoas viam aquelas catedrais lindas, maravilhosas, estão lá vazias, servem apenas como monumentos do passado. Construindo vidas, pessoas. Nós trazemos nossos filhos à igreja porque nós amamos o Senhor e amamos nossos filhos. Então alegrei-me quando me disseram: vamos aonde? A casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. É simples. Mas que agenda simples? Mas pastor, é só isso só. É porque a gente demora a entender. A gente esquece. Vamos à casa do Senhor. Pastor, eu estou orando por você pela pregação, participando dos estudos bíblicos, participando das perguntas bíblicas, se empolgando com a pregação. Se empolgando com a pregação, com o ensino do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas não há mais celebração na semana. Estamos sendo envolvidos demais. Estamos sendo consumidos demais. Estamos sendo absorvidos demais pelo mundo, pelas coisas deste mundo, pelos desejos. Estamos sendo absorvidos.
Isso está devorando tudo. Está devorando a alegria de estar na casa do Senhor. Está devorando nossas famílias. Os filhos são batizados e não permanecem na igreja. Não ficam na igreja. Há uma pesquisa na igreja presbiteriana, não sei a fundamentação dela, o pastor está comentando, que grande parte dos filhos não ficam na igreja. Porque nós estamos fazendo igual os católicos. Vai para a missa, chega lá, faz o ritual, pratica o ritual e depois pronto. Cada um brincando de brasa, cada um na sua casa, cada um na sua vida, cada um no seu quadrado, né? Cada um vivendo seu mundinho, a sua vidinha. Né? Não, agora é minha vida. Agora sou eu. Vocês até mesmo ficam escandalizados. Terminou a missa, o pessoal vai beber, vai farrear, vai farrar, fazer aquilo outro. E isso não acontece dentro da igreja evangélica. O cara termina um culto na capital, ele sai com a namorada para o motel. Vai com a namorada dele lá para o motel. Porque cada um está vivendo a sua vida. Nós nos individualizamos. Nessa sociedade individualizada, nós não estamos vivendo uma coisa muito importante, a comunhão dos santos. A comunhão é virtual, tudo é virtual. Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Seu mundo, sua vida, seu quadrado, teu quadrado, assim, sua realidade, minha realidade, pronto, cada um no seu lugar. No domingo eu vou lá para o desencargo de consciência, entrego o dízimo na igreja e o pastor faz tudo. Precisa se preocupar. Cristianismo, meus irmãos, é uma coisa intensa. Ou ele é vivido intensamente ou ele não é vivido. Quando o Senhor encontrou uma igreja lá em Apocalipse que estava morna, né? Como era que está essa igreja? Ela nem era quente e nem era fria. O que é que o Senhor disse? Está a ponto de vomitar, né? Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Vou vomitar vocês da minha boca. Quando o Senhor encontrou uma outra igreja, ela achava até que estava viva. Essa que eu acho interessante. Porque teve uma igreja no Apocalipse que ela achava que estava viva. Não, nós temos culto dominical, nós temos o culto, as pessoas vêm para a igreja, entregam o dízimo, as pessoas têm pregação, tem oração e tem canto, está tudo. O Senhor diz, vocês já morreram há muito tempo. Porque o cristianismo é algo para ser vivido intensamente. Ou é tudo ou é nada. Não tem prestações. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus tenha misericórdia em nós. Que possamos nos alegrar pelo dia que o Senhor fez. Que possamos nos alegrar pela vitória de Cristo sobre a morte. Especialmente, nós temos muitos problemas para resolver. Nós temos muitas dificuldades para resolver. Vocês têm muitas coisas para resolver. Tem gente querendo acertar seu futuro, o emprego, com quem vai casar, onde vai morar, o estudo, que curso vai fazer, os problemas para resolver, a previdência para pagar, doença para curar, tanta coisa. Mas não é o problema de todos os problemas, o grande problema já foi resolvido. Qual é esse grande problema? A cura da alma. Hein? A cura da alma. Aí a consequência, a cura da alma é a consequência. Buscar o Senhor. Cristo ressuscitou. Alguém venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi vencida. O pecado foi vencido. Nós temos um vencedor. E é isso que viemos celebrar aqui hoje. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Vamos cantar um canto. Bora.